Bom dia, sétimo ano. Como é que vocês estão? Vamos estudar geografia? Já estão com o livro de vocês aí na mão? Peguem sempre um lápis, uma borracha para vocês estarem marcando as páginas, tá bom? Nós já começamos o capítulo 10, né, na última videoaula, ok? E a gente vai voltar para o capítulo 10 do livro. Vou falar mais algumas coisas do capítulo 10 para vocês, tá? O capítulo 10 do livro de vocês está falando sobre a região centro-oeste, tá? Que é a nossa região. É a região que está bem centralizada aqui no país, no Brasil, né? Olha só. A gente já tinha visto nesse capítulo, na aula anterior, as origens de estado de Goiás, as origens do estado do Mato Grosso, a divisão do estado do Mato Grosso, que dividiu Mato Grosso do Sul. Eu falei para vocês tudo isso na última videoaula. E também a divisão do estado de Goiás no estado de Tocantins e no estado de Goiás. Só que o estado de Tocantins passou a fazer parte da região norte, principalmente por causa dos aspectos físicos, né? Muito parecidos com a região norte. Então, isso aí já foi falado na outra videoaula. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês abram um livro de vocês aí, ó, na página 88, tá? Nós vamos dar continuidade. Na página 88, falando ainda da nossa região centro-oeste, né? Porque é isso que nós vamos estar falando aqui nesse capítulo. Diz assim que no governo do presidente Juscelino Kubitschek, é um governo que durou do ano de 1956 a 1961, né? Então, durou alguns anos aí, o governo do Juscelino Kubitschek, e foi justamente no governo dele que surgiu a ideia da construção de Brasília, tá? Então foi esse presidente Juscelino Kubitschek, né, que bateu o martelo para a cidade de Brasília ser construída aqui na nossa região centro-oeste, tá bom? E ela foi construída para ser a nova capital, ok, do Brasil, porque a capital até então era lá na região sudeste, no Rio de Janeiro. E como o centro-oeste passou a se desenvolver essa região, a gente já viu tudo sobre a região centro-oeste. Então, o presidente construiu essa cidade porque a partir daquele momento, depois da construção e da inauguração de Brasília, Brasília passou a ser a nova capital do Brasil e ainda é até hoje a capital do Brasil, ok? Vamos ver o que mais que traz o livro de informações. E a construção da cidade de Brasília não teve só como objetivo se tornar a nova capital do Brasil, pelo fato de estar bem centralizada nesse país tão grande, né? Uma região bem centralizada ficou a Brasília. Mas também foi construída com o objetivo de atrair novas pessoas, mais pessoas ainda, né? Para a nossa região centro-oeste. E mais pessoas sendo atraídas para a nossa região centro-oeste, isso favorece mais desenvolvimento ainda econômico, ok? Então tá aqui, nesses primeiros parágrafos, falando que durante o governo de Juscelino Kubitschek, Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. E um dos objetivos, né, dessa construção era atrair mais pessoas para a região central do país, tá? E para desenvolver mais ainda, lógico, né, essa nossa região, tá bom? Já que, ó, aqui está dizendo aqui, uma vez que a população brasileira e o desenvolvimento econômico se concentravam onde? Na faixa litorânea, tá? Mas lá no litoral começou com o litoral do Nordeste, depois para o litoral do Sudeste, aí com os bandeirantes, que descobriram ouro e pedras preciosas aqui na nossa região centro-oeste, a região passou a ser bem desenvolvida aqui. E foi justamente aqui na região centro-oeste que se construiu a cidade de Brasília, nova capital do Brasil. Ok? E olha só, Brasília foi inaugurada em 1960, tá? Brasília foi inaugurada em 1960, e substituindo o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, então Brasília, capital do Brasil, ok? E durante o governo do Juscelino Kubitschek, ele resolveu construir rodovias, e ele resolveu construir rodovias
que saíssem da cidade de Brasília para os extremos, tá? De outras regiões aqui do nosso país. Então, Juscelino Kubitschek realmente ele foi um excelente presidente, né? Incentivou essa construção aí de Brasília e a construção das rodovias. E aqui tá falando que foi justamente durante o governo de Juscelino Kubitschek que ele priorizou, então foi um fator importante para ele, né? A construção de diversas rodovias pavimentadas, ligando a capital federal, que era Brasília, a outras regiões do Brasil, ok? Então, tudo isso foi feito no governo de Juscelino Kubitschek, ok? Olha só, na página 88, que é a página que vocês estão aí, que eu estou falando sobre essa página com vocês, tem um mapa. Tá vendo esse mapa? Vamos fazer a leitura desse mapa? Vocês observam que Brasília tá bem nesse pontinho aqui, ó. Bem no miolo, tá? Bem no miolinho aqui tá a cidade de Brasília. Da cidade de Brasília partiram essas rodovias, ligando Brasília aos extremos do nosso país, tá? Então, vocês vão observar assim, que tem vários risquinhos vermelhos. São todas as rodovias que existem no nosso país. Beleza? Essas rodovias com essa linha mais forte, com essa linha mais escura, são as rodovias que saíram de Brasília para ligar Brasília às outras regiões, ok? Ou às outras localidades do nosso país. Essas rodovias, se vocês olharem aqui, ó, tá? Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Vira o quadradinho, né? Essa é a legenda do mapa. A legenda do mapa tá falando, capital do país é um quadradinho preto, que vocês vão observar o quadradinho preto aí, bem aí, tá? No meio do mapa aí. Onde saem as outras linhas mais escuras, que são chamadas rodovias radiais. Rodovias radiais é o nome dessas rodovias, tá? Significam que elas são rodovias federais do Brasil. Por quê? Porque elas partem de Brasília em direção às extremidades do país, como eu já tinha falado. Então, quando a gente fala em rodovias radiais, são rodovias federais importantíssimas que saem de Brasília e vão até as extremidades do nosso país. Então, vocês observam aqui, ó, nós temos, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 linhas marcadas bem fortes, que tá aqui na legenda como rodovias radiais, todas elas saindo, construíram a partir de Brasília. Então, tem uma rodovia aqui, ó, que atravessa Goiás, atravessa o estado de Tocantins e chega até Pará do Belém, tá? Lá na região norte. Tem mais umas 2 linhas que ligam a região nordeste. Tem 2 linhas aqui, ó, que liga ao sudeste e tem 2 linhas que ligam a região centro-oeste, tá? São chamadas as rodovias radiais porque elas são federais e foram construídas, né, na época de Juscelino Kubitschek, ligando a capital Brasília às extremidades do país nosso aqui do Brasil, tá bom? Todas essas linhazinhas vermelhas são as demais rodovias, né? Porque hoje em dia já existem diversas rodovias que já foram construídas com o passar do tempo, tá? Mas essas rodovias radiais são as principais que foram, né, construídas aí, pavimentadas na época do Juscelino Kubitschek, ok? Marcar a página 88, certo? Nós vamos lá para a página 90. Lá na página 90, todo mundo está aí na página 90? A página 90 está falando sobre o agronegócio, né? E o processo de urbanização na região centro-oeste. Então, olha só o que está falando aqui, que a partir da década de 1940, intensificou-se o quê? A produção agrícola e pecuária aqui na nossa região centro-oeste. E essa intensificou-se principalmente para abastecer de alimentos e matérias-primas, tá? A população do sudeste, ok? Já que a região sudeste foi uma região que cresceu muito, se industrializou bastante, tá? Então a população cresceu bastante no sudeste, então tudo que era da agricultura e da pecuária, aqui na região centro-oeste, a partir de 1940, visava abastecer essa população ali da região sudeste, tá? Não só abastecer com alimentos, como abastecer
as indústrias, né, com as matérias-primas, tá? Aqui também traz uma informação, aqui nessa página 90, a partir do início da produção agropecuária, da construção de Brasília e da abertura das rodovias, o governo passou a incentivar o quê? A migração para o centro-oeste, que com a construção das rodovias foi muito fácil migrar as pessoas para cá, para a nossa região centro-oeste. Então, o Juscelino Kubitschek, quando construiu essas rodovias, ele também já tinha na mente não só o processo econômico, mas as pessoas terem um acesso para migrar para a região centro-oeste, né, para aumentar a população aqui, além da pouca população que já tinha aqui. E aí aqui vem falando com isso, no período de 1940 a 1960, foi marcado um grande salto econômico da região, por causa da questão também aí da agropecuária, tá? Então a agropecuária realmente foi uma coisa assim que destacou muito aqui na nossa região centro-oeste, ok? Vamos ver o que mais que traz de informação aqui. A partir da década de 1970, olha só, o governo lançou programas para estimular o desenvolvimento da agricultura em extensas áreas do Cerrado do Centro-Oeste. Então, quando fala que o governo lançou programas para estimular, o governo ajudou, né, estimulou essa desenvolvimento da agricultura, tá? Em extensas áreas do Cerrado, quer dizer, em grandes propriedades, ok? E foram então também abertas áreas para cultivo e para o pasto para o gado, ok? Incentivando ainda mais a migração para a região. Se a região no começo já foi atraída por causa das pedras preciosas e ouro, depois passaram a migrar com a construção de Brasília, com a construção das rodovias e toda essa produção agropecuária que já aconteceu antes da construção de Brasília. Brasília começou a ser construído e foi inaugurado em 1960. A partir de 1940 já começou esse grande desenvolvimento da agropecuária aqui na nossa região, inclusive para abastecer a população da região sudeste. Aí, com a construção de Brasília e as rodovias, muitas pessoas puderam migrar aqui para a nossa região centro-oeste, né? O que ajudou a desenvolver, né? E a expandir também as novas cidades, né? Vamos ver o que mais fala aqui. E quando a gente fala que os programas governamentais que incentivavam, né, a agropecuária favoreceu quem? Os grandes e os médios produtores, tá? E não os pequenos agricultores. Em razão disso, na região prosperaram, sobretudo, os empresários do agronegócio, né? Que passaram a empregar modernas técnicas nas atividades, né, agropecuárias, obtendo grande produtividade. Então, quem mais teve incentivo realmente foi os grandes proprietários e médios proprietários. Nessa questão da agropecuária, foram bastante favorecidos pelo governo, tá? Outra coisa importante que está aqui na página 90, quando fala assim, até hoje a produção do Centro-Oeste tem como um dos principais destinos os centros urbanos da região Sul e Sudeste. Então, até hoje, a nossa agropecuária tem como destino principal a região Sudeste e a região Sul, ok? Lembrando que a região Centro-Oeste também exporta soja, exporta grãos e exporta carne também, tá? E aqui fala que, aqui embaixo no final fala que a região Centro-Oeste passou também a exportar seus produtos principalmente para a Ásia, ok? Na página 91, tá falando ainda dessa agropecuária moderna, né? Somada a essa localização geográfica do Centro-Oeste, que ficou bem centralizada na nossa região, né? Confere alto potencial de desenvolvimento nacional, né? Olha só, além das cidades importantes como Goiânia, Cuiabá e Campo Grande, né, tem um papel de destaque nessa área toda aí da agropecuária, tá? Outra coisa aqui que entre os produtos mais cultivados na região é a soja, além de milho e de algodão, tá? Porque eles são itens de exportação. A região Centro-Oeste é a maior produtora nacional de grãos, é a região que mais produz grãos, tá? E outro produto de muito destaque aqui na nossa região Centro-Oeste é a carne bovina, que é muito importante para exportação, ok? Do Brasil. Então, com todos esses produtos de exportação, a nossa região Centro-Oeste cresceu, as cidades cresceram e passaram a construir outras cidades, então foi só desenvolvimento, só
se desenvolvendo, desde que os bandeirantes entraram aqui na nossa região centro-oeste, descobriram o ouro, descobriram as pedras preciosas, a região só foi desenvolvendo, certo? E aí, a hora que esgotou o ouro, aí partiu para a agricultura, para a pecuária, né, que foi abastecendo as outras regiões, e aí a construção de Brasília, e tudo foi um processo, um passo a passo, para se tornar essa região grande que nós temos hoje, que é a região centro-oeste, né, na questão agropecuária, ok? Bom, eu acho que nós vamos até aqui no capítulo 10, tá? Vocês marcaram aí a página que é para estudar. Até a próxima aula para vocês. Tchau!